Olá, muito boa noite. E aí, Dai, tudo bem contigo? Grande Mamed, mestre Dankar, sejam bem-vindos aí, vamos chegando aí. Já começar aí o nosso bate-papo com o nosso convidado. Estamos retomando o nosso Direto na Rede, né? O Direto na Rede, para quem não sabe, vou explicar um pouquinho. O Direto na Rede ele surgiu como um quadro, enfim, para brincar e também trabalhar a questão de notícias do nosso cotidiano aqui no estado, na cidade, para que a gente pudesse levar a informação de uma outra maneira, mais com responsabilidade, sempre com aquele tom de seriedade também, né, mas que desse uma suavizada. Isso dentro do blog Pé de Orelha. Vocês podem procurar lá, ainda existe, estamos aí há praticamente mais de 10 anos no ar com o blog. O homem é extremamente pontual. Já mandei aqui o convite para ele. Ver se ele vai aceitar aí. Já aceitou. Professor, tudo bem com o senhor? Boa noite, tudo bem, Vitor? Um abraço, satisfação falar com você. Da mesma forma, professor, estava aqui explicando um pouquinho o que era o nosso bate-papo aqui. Como o senhor entrou, vou só dar uma rápida introdução, Pois enquanto não, o pessoal vai sendo notificado aí da nossa conversa, que vamos já conversar. beleza. Então, pessoal, como eu estava falando, o Direto na Rede ele é um quadro que surgiu dentro do blog Pé de Orelha, onde eu vinha trazendo algumas informações do cotidiano, fosse do meu trabalho, que na época eu estava na Câmara Municipal, ou do nosso cotidiano, batendo beira pelas ruas aqui de Rio Branco, né? O nosso cotidiano, as modificações, as reclamações, enfim, de uma maneira mais suave a levar a informação. E aí nós transformamos isso em um quadro aqui no Instagram, onde a gente passou a ser mais atrevido e ter convidados honrosos, como aqui o professor Angelim, tivemos já a oportunidade também de conversar com uma Mamed Dancar. Mas, sem delongas, vocês não vieram falar comigo, vieram ouvir a voz da experiência, um homem aí super bacana, gente fina. Eu posso dizer porque eu conheci na época que eu ainda era estagiário na prefeitura e acompanhei a sua trajetória aí como parlamentar e político, né? Ele é professor aposentado, economista, gestor público, está aí vivenciando um momento de um ano sabático político e agora estão aí com alguns desafios. E aí vamos conversar hoje com o professor Raimundo Angelim. É uma conversa informal, professor. Fique à vontade, não vou lhe perguntar nada que venha lhe constranger ou deixar alguma coisa no ar. Se o senhor quiser responder, responda. Se não quiser, tudo bem. Como eu lhe disse, é uma conversa. Ó, o Corona, vou já pegar ali o álcool. Muito bem. Professor, tudo bem com o senhor? Me conte aí quais são as boas, o que, é que o senhor tem feito tanto aí ultimamente. Eu estou bem, graças a Deus, com saúde, já tomei a segunda dose da vacina. Estou esperando agora aquela quarentena de 14 dias para estar totalmente imunizado, mas sempre com muito cuidado, com muita preocupação com o que está acontecendo no planeta, com esse sistema pandêmico. Eu acho que nesses últimos 100 anos é uma tragédia planetária, com impactos terríveis, não só do ponto de vista da quantidade de óbitos, de famílias que perderam seus entes queridos, mas também de desemprego, de aumento da pobreza, e que veio à tona todas as mazelas de impacto ambiental, de, 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 de pobreza, porque são os mais vulneráveis, os mais atingidos, são os que não têm onde morar, que não têm como se cuidar, não têm sequer como conseguir uma máscara, né? Ainda bem que no mundo e no Brasil em especial aumentou muito a solidariedade neste momento. A gente vê pelo jornal de televisão a solidariedade de doação através o CUFA, né? Aquele central da única das favelas, que eu acho que é uma entidade que merece todos os nossos aplausos, que está em todo o Brasil, no Acre tem, fazendo distribuição de donativos, de cestas básicas, para minorar o sofrimento de tantas famílias. Olha, professor, deixa eu só lhe fazer o pedido. Eu acho que é onde o senhor colocou o seu telefone,
ele está tapando o seu microfone, que o seu som está saindo um pouquinho abafado. Não sei se o senhor puder É. só tirar de onde está o microfone. Fale aí para nós, para a gente só testar para Fica ver se. melhor assim? A voz, Tá melhorou? bem melhor. Tá Tá. ótimo. Tá. É porque eu não sou muito tecnológico, né? Eu utilizo todo dia, mas não sou muito tecnológico. Me perdoe. O homem que mais inspirou, mais incentivou a parte de tecnologia desde a época de Sebrae, até prefeito parlamentar, tem as iniciativas aí de incentivo, né, ao comércio. Professor, nós falamos, o senhor falou um pouquinho aí a respeito da vacina, né? O senhor falou da questão das dificuldades das pessoas. O que é que o senhor andou fazendo nesse meio tempo aí que o senhor tirou um tempinho aí para o senhor, para vivenciar a família O que também? aconteceu, Vitor? Eu passei 8, 12, uns 16 anos da minha vida muito focado na área política, como prefeito, como secretário de Estado na época do Jorge, como secretário municipal na época do Jorge prefeito, depois como deputado federal. E, de certa forma, a gente deixa um pouco os filhos, não é que de lado, mas você não tem mais aquele acompanhamento que o pai deve fazer também, não esperar só que a mãe faça, né, de acompanhar os estudos, principalmente, de ajudar na educação. Em que pese eu sempre tentei ser um pai muito presente. Então, quando eu terminou o mandato de deputado federal, as minhas filhas estavam no terceiro ano da graduação, uma de odontologia, a outra de engenharia aqui em Brasília, porque uma veio transferida da UFAC para a UNB e a outra estava estudando odontologia aqui. Então, eu decidi permanecer aqui em Brasília para acompanhar o estudo das minhas filhas, né? Elas concluíram agora em dezembro, agora estão fazendo uma pós-graduação, e eu espero agora, ainda esse mês, retornar ao Acre, né? Elas ficam aqui para continuar a pós-graduação delas, eu retorno para o Acre, porque é meu lugar, né? Aqui é meu lugar, né? Já era o slogan da nossa prefeitura. Então, esse período todo que eu estou aqui, terminou o mandato, estudando muito, participando de lives, né? Participando sempre de simpósios, workshop na UNB, quando tem sobre planejamento urbano, sobre economia, eu sempre estou participando. E presente, né? Todo dia estou conversando com os amigos. E agora, recentemente, fui convidado pela desembargadora Valdirene Cordeiro, a presidenta do Tribunal de Justiça, para assessorá-la na área de gestão e planejamento. E como o tribunal está todo trabalhando quase 90% de forma remota, né? Mesmo se eu Sim. estivesse aí remota, eu estou trabalhando 8 horas por dia, até mais, com notebook, de uma forma remota, e vou, então, retornar para o Acre agora na segunda quinzena de maio, para fazer um trabalho presencial. Mas já tenho ido ao Acre de 3 meses, estou indo ao Acre, minhas filhas também, minha companheira, minha esposa Gerlívia, estou sempre presente. O Acre não sai dos nossos corações e da nossa vida, né? Mas eu decidi passar esses 2 anos cuidando um pouco das minhas filhas, acompanhando o estudo, que a presença paterna é muito importante, né? E que pese da mãe ser imprescindível, mas do pai também é importante. Sim. Inclusive, como eu disse, eu conheço o professor Raimundo Angeli um pouco antes, acho que até da própria política. Sim, As sim. nossas famílias, além É, de serem conterrâneas, também e, têm um outro gosto bem querido, que é a questão de um serrazinho, um baralho, onde a ah, mãe é, dele sempre se reunia na casa da minha avó com os meus pais, meus tios, enfim, exatamente. ficar nessa Lá em brincadeira com o Tarauacá, né, Vitor? professor. Tarauacá, nossa Lá em Tarauacá. Tarauacá e aqui em Rio Branco, Aí em Rio Branco também, é verdade. né? Professor, o senhor a gente vê, logicamente, quem vai entrando aqui vai elogiando a sua pessoa. A sua gestão como prefeito, ela foi para a gente um divisor de águas. Mas antes da prefeitura, eu falei um pouquinho, nós também tivemos outros projetos que o senhor foi desenvolvendo, inclusive no próprio Sebrae, não é isso? Um pouco da sua história. Essas feiras que hoje em dia existem, elas foram praticamente idealizadas pelo senhor ainda lá, como conhecido como Feira das Tribos, não é isso? Exatamente. Quando eu fui para o Sebrae, eu já tinha sido secretário. Primeiro, 35 anos de professor da universidade, mas não foi só de docência. Né? Docência, eu comecei em 1º de março de 1980.
mas eu comecei em 72 na universidade, fiz um concurso público para datilógrafo, naquele tempo não tinha computador. E eu fui trabalhar no gabinete do reitor Aulio Gélio para datilografar os ofícios. E depois, com o tempo, eu comecei a elaborar os expedientes, documentos e tal. E, posteriormente, fiz o vestibular, fui estudar economia e pedi para ser transferido para a Pró-Reitoria de Planejamento. Cadalberto Ferreira, o Cleudo Mendonça eram os técnicos, né? E eu, um simples datilógrafo. Mas aí eu datilografava projeto e fui aprendendo a elaborar projeto. Depois eu fiz, quando me formei para ser para o quadro técnico, depois fiz concurso para a docência e cheguei a pró-reitor de planejamento da universidade, diretor da faculdade de economia. O campus da universidade eu fui o economista responsável pelo estudo econômico, tinha o escritório técnico da UFAC, que era o Atabir, que faleceu recentemente, um professor, era coordenado pelo João Albuquerque, tinha o Esperidião Fecuri, e eu na área de economia, e eles engenheiros e arquitetos. E depois eu fui, então, para a docência, né? Mas depois eu fui secretário, conciliei com a Secretaria Municipal de Assistência Social, tempo que o Jorge foi prefeito do município de Rio Branco. Depois o meu amigo de infância, de compadre, Edmundo Pino, foi governador. Eu tinha um compromisso com ele, o Edmundo, de ajudá-lo. E interessante que não voltei no Edmundo, ele sabia disso, mas ele disse, não, eu quero meu amigo, meu compadre, para me ajudar, porque eu confio em você. Fui secretário de planejamento dele enquanto ele viveu, por 10 meses, né? Depois saí e fui convidado para ir para o SEBRAE. E no SEBRAE, substituiu o Leandro Domingos, que era quem instalou o SEBRAE aí. O SEBRAE tinha 12, 13 servidores só, funcionava ali no segundo piso aqui da Ceará, umas 4 salas alugadas, e eu passei 3 anos no SEBRAE. Nesses 3 anos, conseguimos adquirir um terreno aí ao lado dos Borba, no Rio Grande do Sul, construímos uma sede maravilhosa, uma sede que ainda hoje é um prédio moderno, que pesa menor devido à grandiosidade do SEBRAE hoje, mas um prédio funcional, muito bonito. Na época foi um sucesso, porque era uma arquitetura moderna, né? E o SEBRAE, fizemos concurso público, e o SEBRAE teve uma projeção, graças a Deus, muito interessante à nossa época, trazendo esses consultores do país todo, desde para atender as pequenas e microempresas, e inclusive chegou a ter, ao lado do palácio, tinha uma feira, mas uma feira muito acanhada, mas com bons produtos. Então o SEBRAE abraçou esta causa e nós criamos a Feira das Tribos, né? que veio se fortalecer, crescer. O SEBRAE começou a utilizar aquelas lona, aquelas coberturas, né? Essas coberturas de lona, né? Não me vem aqui o nome, que tem até hoje, com bancas, né, padronizadas, com toda a organização do SEBRAE, a expertise que o SEBRAE tem. Nós levamos o Hélio Melo, pouca gente sabe disso, para uma vernissagem que teve em São Paulo, de todos os estados brasileiros, o SEBRAE estava representado. Nós fizemos uma seleção, veio um curadora lá de São Paulo e escolheu alguns artistas locais. O Hélio Melo foi um, teve outros, que foram uns 3 ou 4, com tudo pago. O Hélio Melo foi um sucesso aqui em Brasília, a época do salão, foi em Brasília. E eu lembro que o dia seguinte, a página cultural do Correio Brasiliense, toda ela foi sobre o Hélio Melo. Porque, além dos quadros, ele pegou o violino dele, como ele chamava, tinha um nomezinho que ele chamava, né? A Rebeca. A Rebeca, e ele tocando o violino, cantando, contando os causos, né, dos seringais. E isso, todo mundo via aquela multidão de gente, né, e corria lá para ver o que era ele, cantando os causos dos seringais, tocando a Rebeca dele, e aproveitava e falando dos quadros. E foi um sucesso absoluto aqui em Brasília à época, né? Ofuscou realmente os outros artistas de excelente qualidade, mas que levaram só quadros. Ele levou bons quadros, mas também tinha toda a poesia da nossa floresta, né, dos nossos seringais. E então o SEBRAE cresceu muito. Na época você estagiou no SEBRAE, né? E o SEBRAE Sim. teve um quadro técnico na época que entrou com a gente, e hoje ainda alguns permanecem muito bom. E foi uma lição, foi uma escola para mim, do ponto de vista de trabalhar com os micros e pequenos empresários, que ainda hoje eu tenho o maior respeito, porque quem mais emprega no Brasil, que gera oportunidade de trabalho no Brasil, não é a multinacional, a grande empresa, é as micro e pequenas empresas do país, que são as maiores geradoras de emprego e as que melhor se adequam às crises econômicas. Porque uma indústria de grande porte
ela tem um chão fabril, um chão de fábrica, que é difícil você fazer as adequações. Já uma micro e pequena empresa, ela se adequa, ela é mais fácil de se adequar às crises, porque elas são menores, estruturas menores, né? Geralmente, empresas familiares ou de pessoas de muito bom relacionamento não tem todo aquele processo hierarquizado das grandes indústrias. Então, realmente, o Sebrae foi uma grande escola para mim. Pessoal, eu peço até desculpa, vocês vão notar que, assim, ao conversar com o professor, eu demonstro um certo entusiasmo, porque, assim, eu sou um extremo admirador da pessoa dele. Não vou mentir, nem é porque eu estou frente a frente com ele, mas eu pude acompanhar um pouco dele, a trajetória dele como pessoa, antes de virar o político, um pouco da política, porque, como eu disse, eu fui estagiário durante o período que ele foi gestor público, né, do executivo, e pude acompanhar depois um pouco dos bastidores enquanto comunicador através do seu mandato, porque a gente sempre teve contato com a comunicação dele. Então, assim, desde já, vocês, se eu sorrio demais é porque eu estou admirando um ídolo, tá bom? Ah, tá, meu amigo. Até porque também tem aqui muitos comentários, professor, aqui, ó, um grande gestor, um grande orador, um grande articulista. Ah, enfim, eu não estou sozinho aqui na live com Pessoa relação à generosa, pessoa do senhor. generosidade. E aí o senhor falou um pouquinho a respeito dessa Feira das Tribos também, mas aí acho que nesse período, como o senhor saiu do Sebrae e foi, eu acho que já entrando na prefeitura, tão logo surgiu o programa do MEI, o senhor foi um dos que mais incentivou exatamente o pessoal que participava dessas feiras a se regularizarem no meio. Tanto é que eu acredito que na sua gestão, acho que foram quase 500 500 mil pessoas se regularizando, porque começou o movimento aqui em Rio Branco, né? Beto, eu sempre fui, na prefeitura, eu tomei conhecimento, estudando, contato com amigos, sobre a economia solidária. Então, na prefeitura, nós criamos uma coordenadoria de economia solidária e convidamos o Evandro Luzia para coordenar. E nós começamos a trabalhar com os pequenos empreendedores, principalmente os que estavam nas feiras, né, expondo nas feiras. E criamos a Feira da Economia Solidária. E trabalhamos isso de uma forma muito profissional. Né? Não é aquele compadrio, não. É quem realmente produzia, quem realmente queria participar dos treinamentos. O Sebrae foi um grande parceiro para qualificar. Nós adquirimos aquelas bancas padronizadas, todas padronizadas, com cobertura. Todos eles tinham um jaleco branco com o nome da pessoa, né? Então, Uma muito vestimenta padronizada, né? valorizada, e fizemos isso de uma forma muito interessante, porque ela cresceu bastante, muito, o sistema da economia solidária no Acre. Nós também trabalhamos com a parte na área rural, com feiras. As feiras que tinham em poucos bairros em Rio Branco, chegava lá de qualquer jeito. Então, a gente padronizou todas as bancas. Eu trouxe o assessor da prefeita, à época, a prefeita de São Paulo, que era a Marta Suplicy, que ele foi a Rio Branco, passou 15 dias com os feirantes e com a gente, a nossa equipe da Secretaria Municipal da Agricultura, trabalhando com os produtores. Inclusive, uma coisa interessante, ele ensinava como é que se arrumava as frutas, como é que se tirava uma banana no cacho da bananeira, botava e ele disse, nós não queremos, Angelim, que você coloque mais nas nossas bancas caixas de madeira. Então, nós adquirimos 2.000 caixas de plástico, aquelas que são realmente exigidas, e nós trabalhamos que todas as nossas bancas, além de ter todo o vestimenta adequado, com o jaleco branco, as feiras todas padronizadas, todos os alimentos, as frutas, iam dentro das caixas de plástico, como a vigilância sanitária exige, e também como arrumar. As bancas, como arrumar a laranja, quem chega nessas feiras de outros estados, a gente fica boquiaberto quando é uma obra de arte arrumar aquelas frutas. E nós trabalhamos tudo isso e ampliamos nossas feiras para... Eu deixei em torno de quase 18 feiras, depois o Marcos Alexandre ampliou essas feiras, todas padronizadas. Com o tempo foi passando e as pessoas foram relaxando, as pessoas que eu digo, as gestões, que as pessoas já não usavam mais o jaleco, nós compramos
6 caminhões de madrugada, 3 horas da manhã, os motoristas saíam para ir nos ramais buscar os produtores, quando eles chegavam no local da feira, já estavam as barracas armadas. Quando terminava, uns caminhoneiros iam levá-los para sua casa, sua propriedade, e outros ficavam desmontando as barracas. Então, era todo um acompanhamento. Porque o grande defeito de gestores públicos é que cria a coisa e abandona, acha que agora ela deixa levar. E eu sou muito cuidadoso, né? Eu sempre tive um olhar muito paterno, muito materno, muito de cuidado, de zelo pela cidade, né? Eu sempre dizia, e eu vou aqui dizer para você, eu aprendi uma frase com um amigo pessoal de infância, estudou comigo todo o ginásio, Toninho Alves. Toninho nunca foi gestor, mas logo antes de assumir o cargo de prefeito, eu fui visitá-lo na casa dele. Então eu vim aqui e pedi uns conselhos. Mas, pô, eu digo, um conselho, você é meu amigo pessoal, eu estou preocupado, vou assumir a prefeitura, já fui presidente de Sebrae, já fui pró-reitor, tal, mas essa área está realmente me deixando aflito. Ele disse, Angelim, você tem que agora olhar a cidade com olhar materno. Você tem que olhar 360 graus na cidade, porque tudo o prefeito é ocupado e você tem que ter esse olhar. E eu segui essa risca. Né? Em todos os 8 anos de gestão, quando todo mundo ia para casa, 8 horas da noite, 19h30, eu saía com o motorista e o rapaz trabalhava comigo, todas as praças da cidade e as vias principais dos bairros, olhando para cima os postes, para saber onde é que estava uma lâmpada queimada. E eu dizia, anota aí, vê o nome da rua aqui, esquina tal, próximo tal. Quando dava de manhã, cedinho, eu ligava para o Volvenar, dizia, Volvenar, aciona uma empresa, que era uma empresa terceirizada, e já dava todos os endereços. Os caras diziam, esse prefeito é louco, porque à noite, 8h30 da noite, andando dentro de um carro, olhando para cima, para os postos, já tinha lâmpada queimada. Né? Mas isso é de quem tem zelo pelas coisas, né? Porque tudo aquilo que é público merece muito mais atenção. Aquilo que é meu, eu faço o que eu quero. Meu pai, que você conheceu, um homem semi-analfabeto, frequentou até o 2º ano primário no Seringal, em Tarauacá, mas foi meu exemplo. No dia que eu falei que ia ser candidato a prefeito, ele não queria. Meu filho se mete em política, não, você é louco. E eu disse, não, papai, eu quero. Aí quando eu ganhei, que eu fui, papai, eu queria um conselho. Ele disse, vou lhe dar 2. Primeiro, dê atenção muito forte, a principal atenção sua, ele queria dizer prioridade, mas ele não tinha esse linguagem. Dê muita atenção aos pobres, que mais precisam, porque os ricos já têm muito. Segundo, ele dizia, você, do seu salário, você dá para quem quer, pode até rasgar dinheiro, você não rasga porque ele não é doido, mas você é seu dinheiro. Agora, coisa pública, meu filho, tenha cuidado. Faça com cuidado. Esse foi o conselho do meu pai que eu nunca esqueci. É tanto que, graças a Deus, saí da prefeitura com 1 ano e meio, todas as nossas contas aprovadas, não tenho processo em lugar nenhum. Graças a Deus. Num período que a gente vê muitos políticos, prefeitos principalmente, sendo caçados, sendo impeachmentados, sendo direitos políticos caçados, e muitos nos camburões desse Brasil afora, né? E graças a Deus, graças a uma equipe fantástica que a gente conseguiu montar, que me ajudaram muito. E eu sou sempre grato a Deus por isso. Mas eu penso assim, essa parte da economia solidária me tocou tão profundamente, Vitor, que eu cheguei em Brasília, nós fomos presidente de uma frente parlamentar em defesa da economia solidária, onde eu consegui a assinatura de mais de 270 deputados. E eu tive o prazer de conviver nesse tempo, como presidente da frente parlamentar, com um grande professor que eu tive, que estudei nos livros dele muito, Paul Singer, que foi o criador no Brasil, o grande intelectual, criador no Brasil da economia solidária, né? E ele me deu o maior apoio, ele era secretário de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, e ele me deu o maior apoio. E nós conseguimos, estava lá engavetado há mais de 8, 10 anos, e eu consegui desengavetar o projeto de regularização, de regulamentação da profissão, consegui retirar e consegui aprovar na Câmara Federal esse projeto. Foi uma vitória muito interessante. Inclusive, eu fiz uma audiência pública na véspera da votação, que tinha mais de 280. Gente de todo o Brasil foi para lá. Foi preciso 2 plenários de audiência, onde são feitas as audiências públicas, da CCJ, das comissões,
para com telão para poder fazer. E pessoal de todo o Brasil, com cartazes, tinha desde pessoas que trabalham com o Banco do Povo, a toda a parte agrícola, Paraná, Rio Grande do Sul, todo o Brasil. E foi uma festa muito linda. Só que quando eu perdi o mandato, aí foi para o Senado, porque tem que ser votado no Senado. No Senado, Sim. colocaram como relatora aquela ex-senadora do Rio Grande do Sul, que até perdeu o mandato, Ana Rita, me parece. Acho que é Ana Amélia, não? Ana Amélia. Aí não deu segmento, parou. E eu estava fora já, não podia, e até hoje está engavetado no Senado. Mas na Câmara nós aprovamos. E eu, como não podia ser relator, porque eu era o presidente da frente parlamentar, eu queria ficar nos bastidores, eu convidei a Maria do Rosário para ser relatora, né? Eu disse, eu só quero que você seja relator, deixa comigo que eu faço o convencimento, né? E eu saía, esse senador Marcos Rogério, que está na comissão Covid agora, né, que apoia o governo Bolsonaro, Mário Rogério é de Rondônia, ele era deputado federal. E ele um dia pediu vista ao processo. Aí eu fui com ele. O que você quer? Não, porque eu quero uma audiência no Ministério do Trabalho e o ministro não me recebe. Não se preocupe não que eu consigo. Era no governo da presidenta Dilma, era do presidente Lula. Eu fui, liguei lá para a assessoria do ministro e disse, eu estou precisando desse voto. Aí o secretário nacional de Economia Solidária, que tinha substituído o Paul Cid, disse, Angelim, fica tranquilo, eu vou aí atender ele. Aí veio ele, mais 2 assessores lá na comissão, chegou lá, esse aqui. Eu digo, vamos lá, Marco. Ó. Aí chegamos lá e o cara conversou com ele. Era um trabalho que ele queria, um projeto lá para Porto Velho, para Rondônia, né? E nós conseguimos. E, então, a economia solidária ficou muito... E eu também fui o propositor da regulamentação da economia criativa. Essa está tramitando no Congresso, porque é quem trabalha com teatro, com arte, com literatura, com poesia, com web design, né? Que é interessante. É um número significativo de PIB nacional, do PIB nacional, e não é regulamentado, eu não sabia. Então, eu tenho essa grande afeição pela economia solidária. E no nosso governo, realmente, as nossas feiras tiveram um protagonismo muito bom e aumentou muito a renda, tanto da parte urbana, né, de quem expõe nas feiras urbanas, quanto na área rural. Tanto é que surgiram aí cooperativas, né? Cooperativa de flores, cooperativa das mulheres empreendedoras. Ah, o projeto Florescer, você lembra? Sim. Nós Inclusive, alugamos um, nós alugamos um caminhão, eu mandei adaptar o caminhão, fazer uma lona para poder ir prateleiras, eles criaram a cooperativa e as mulheres tiveram muita renda, muita renda. Eu fui visitar depois de algumas delas, depois de 3, 4 anos, que o marido tinha deixado o emprego que tinha para ajudar as mulheres, porque era de mulheres, isso, né? E eu apoiei era. como deputado também uma cooperativa idêntica daquela em Cruzeiro do Sul, também muito boa, de excelente qualidade, as flores. E depois criamos, ajudando com o apoio da Marluz, que é a primeira-dama do governo do Tião Viana. Ela conseguiu uma sala para a gente ali atrás do Mercado Novo, que foi inaugurado ali. Aquele que tem uma varanda na frente ali, não é o Mercado Velho ali. Na beira do Coluna. rio ali. Isso. Mercado dos Colonos. Mercado dos Colonos. Ela conseguiu uma sala lá atrás e nós fizemos lá uma sala. Além do caminhão, tinha essa sala para elas revenderem os seus produtos, né, da floricultura, que era de excelente qualidade. Isso. Ó, o Dancar está falando aqui. Amigo Angelim, a lei municipal que apresentei na Câmara Municipal a respeito dessa regulamentação que o senhor está colocando, não poderia ter sido aprovada se não tivesse acontecido sem o seu apoio. Né? O meu amigo Dancar, boa noite para o Dancar, realmente eu conversando com ele tinha muito interesse em trabalhar nessa área, e eu disse, Dancar, faça que é interessante. Então, nós pegamos o projeto de lei que eu tinha apresentado, mandei para ele adequou, e ele é um defensor também ardoroso da economia criativa e da economia solidária. Um excelente parlamentar. Isso, Quem perdeu foi o povo de Rio Branco, e a Câmara dele não está hoje lá trabalhando. verdade. O Eni está falando aqui que graças às suas feiras agora são pontos turísticos. E a Bruna está aqui falando que quando ela olha para o senhor, ela lembra muito da avó dela, que é a professora do Célia, né? Ave Acho Maria, que é minha isso. amiga querida, minha grande amiga da Universidade, tempo do Moacir, era pró-reitora de extensão, e eu era pró-reitor de planejamento, Manso, pró-reitor de pesquisa, professora Maria Correia, pró-reitora de graduação, era uma equipe fantástica. A professora do Célio é uma pessoa que, amiga, como se diz no popular, amiga do peito.
Mas, Vitor, eu queria relembrar uma cooperativa que nós ajudamos a criar, que é o projeto com os catadores de lixo. Sim. Né? Eu me incomodava muito ver aqueles catadores de lixo sem O uniformidade, sem nenhum acompanhamento Cartago, né? do projeto Catar. E nós chamamos, então, eles, fizemos uma reunião no meu gabinete, e tinha uma delas que era muito ativa, era a que mais se destacava na linguagem, na parte de gestão. Nós demos uma capacitação para ela, ela fez um curso, né? A gente bancou um curso para ela fazer sobre gestão ambiental. Nós mandávamos a diretoria do Press Catar para Brasília, para todos os encontros nacionais dos catadores de lixo. Compramos uniforme para todos eles, demos treinamento, cuidamos até da parte odontológica, né? Toda a parte da Sim. edição deles foi tratado, o alcoolismo também foi tratado. Inclusive, o senhor, se me permite, o senhor puxou um exemplo, se não me engano, de Fortaleza, a questão do desconto para eles de energia, né? O senhor apresentou para a Câmara Municipal, foi aprovado, e quem participava da cooperativa, uma forma de incentivo em ajudá-los, teria um desconto na energia, né? Esse projeto eu não lembro, há tanta coisa, né, Vitor? É muita coisa para É, me lembrar. Mas aí eu consegui, com o governo do estado à época, um terreno ali no Distrito Industrial Antigo, próximo da sim, UFAC. Aí eu consegui, e a Fundação Banco do Brasil, eu agradeço muito, nós elaboramos um projeto, captamos recursos, construímos lá um grande galpão, reformamos um galpão e adquirimos todos os equipamentos para fazer uma parte de prensagem, de uma esteira para fazer a separação do que é lixo orgânico, do que é lixo seco. E eles, então, faziam aqueles fardos, né, daqueles, e encaminhavam, vendiam para os caminhões, vinham buscar. Depois, quando nós construímos a ETA, Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos, um galpão estava lá para eles, né, com toda a infraestrutura também. Então, sempre dei uma atenção muito grande a esses companheiros de trabalho, porque são pessoas que vivem com muita dificuldade, é um baixo salário, mas, graças a Deus, deixamos isso, uma coisa que muito me deixa assim, muito orgulho de ter feito, em que pese eu não sei como está hoje, mas são trabalhadores que merecem todo o respeito da comunidade e todos nós, principalmente os gestores públicos, devem ser respeitados, porque são verdade. trabalhadores que cuidam, né, da limpeza da cidade também, porque na hora que eles captam aquilo e transformam o lixo em renda, aquilo eles estão contribuindo com a qualidade do meio ambiente. E o professor Angelim, gente, para você que está nos acompanhando aí, é literalmente um homem que construiu pontes de oportunidades. Aquela ponte ali do São Francisco saiu por uma articulação dele, um momento de crise que o país atravessava, ele conseguiu aquela construção da ponte, trouxe todo aquele material de fora, porque aqui já não tinha os insumos, né? O metal, a estrutura toda, e também abrigou pessoas que até então estavam excluídas, que é a questão da criação do Conselho do Idoso, abriu a oportunidade para a juventude participar, né? Como o Rodrigo colocou aqui, foi um divisor de águas, isso ninguém pode esconder nem tirar o mérito da gestão do professor. Como o pessoal está aqui acompanhando, está colocando, uma pessoa íntegra que soube fazer uma gestão. E como ele também falou, são tantos projetos durante os 2 mandatos dele que é Estou lembrando quase aqui impossível que lembrar. nós criamos pela primeira vez no Acre, na gestão pública do Acre, começamos com a Coordenadoria Municipal da Mulher, né, Sim, para a defesa dos direitos da mulher, que foi a Rose Calabrini, uma extraordinária amiga e gestora que trabalhou, que estava sobre a alçada da Coordenadoria, a Casa Rosa Mulher. Nós criamos também a Coordenadoria da Juventude, do Esporte, porque naquela época eu estava recuperando a prefeitura, recuperando. Você vê que eu passei 7 anos e 300 dias trabalhando no bosque de uma casa alugada. sim. Passei 4 anos reformando a prefeitura. E quando eu assumi, teve gente que falou assim para mim, político, eu não vou declarar o nome, diz assim, Angelim, rapaz, primeiro recupera a prefeitura, que é o teu gabinete, cara. Eu digo, não, primeiro eu vou pensar no centro de saúde, nas escolas, gabinete fica por último. Gabinete eu estou muito bem lá, gente, deixa eu lá. E eu, tanto que quando eu inaugurei o prédio da prefeitura do centro, com 15 dias
eu passei a chave para o Marcos, né, que ele foi reeleito, passarei para qualquer outro, né, passei para o Marcos, que foi um excelente e extraordinário prefeito, e isso não envaidece. O que envaidece as pessoas é o que ele faz de bem para o próximo, não é eu estar num gabinete no centro da cidade para dizer que ali é a sede, o Palácio Municipal, isso é bobagem. Mas, Exato. primeiro fomos trabalhar centro de saúde, criamos o CEL, né, o Centro Especial de Odontologia, ali no Taquari. E uma coisa que muito me deixa contente, Vitor, é o trabalho com as nossas margaridas e garis. Não sei se alguém está lembrando, dos que estão nos assistindo, que logo que eu assumi, eu disse, nós temos que transformar as margaridas em garis, também fazer uma coisa lúdica, cultural. O Gildo estava na Sensu, nós construímos lá uma galeria que tinha uma sala de aula com ar-condicionado, eles foram alfabetizados, nós tínhamos todo um trabalho a parte odontológica também para a recuperação da edição, mas eu digo, vamos fazer um coral. Aí eu convidei o nosso maestro, né? O nosso querido, rapaz, já ficando velho, a memória vai, meu amigo, pessoal. Eu sei quem é, mas não lembro agora o nome também. Não se Amigo, preocupe, não é da idade, não. Eu até pedi desculpa a ele, mas a memória Disney, meu amigo Disney, querido Disney, amigo pessoal meio da família. Aí o Disney, nós contratamos o Disney, e o Disney ia às 5h30 da manhã para a Sensu, ou então ali para o FAC Centro, no auditório, aí capacitava, ensaiava músicas com as margaridas e os garis. Depois eles pediram, nós adquirimos todas as vestes dele, branco e vermelho, e depois de quase 6 meses que estavam ensaiando, eu até compus uma música para eles, e o Disney ensaiou, e eles... Aí entra o governo Binho, e o Binho era muito focado na área cultural. Então, toda a solenidade que o Binho fazia em frente ao palácio, em qualquer outro lugar, ele chamava, convocava, convidava o coral da Sensu para se apresentar. E um dia, um fato pitoresco, né? Eu estava em frente ao palácio, todo mundo ali, esperando a solenidade, e o Binho tinha convidado para fazer a abertura o coral da Sensu. Aí, daqui a pouco, para um ônibus lá em frente da Assembleia. A gente alugava um ônibus confortável para levar eles. Todo mundo já com as suas vestimentas. Aí eu chamei o Gildo. O Gildo, vai lá, pergunta por que a gente não tem, o governador está apressado. O prefeito mandaram dizer que tem pouca gente. Já estava assim, queria plateia, merecia, né? Aí eu digo, não, vem, o governador está apressado. Eles vieram, cantaram muito bem. Mas era incrível, porque eles ensaiavam de 5h30 às 6h30, para 7, 6h30 saiu para ir para limpar a cidade. E eu disse para eles, durante 8 anos, Vitor, todo final de mês, a gente fazia um café da manhã para todos eles lá na Sensu. E aí chamava as famílias. Aí tinha um bolo imenso, tinha um refresco, um tipo de refrigerante, alguma coisa. E a gente conseguia no comércio alguns donativos, uma bicicleta, que é o meio de transporte deles, um liquidificador, um ventilador, e a gente fazia um sorteio. E eu dizia sempre para eles, vocês não são varredores de rua, vocês são agentes ambientais. Por quê? Se a cidade suja, é uma cidade que é infestada de doenças infecto-contagiosas, que ali dá de tudo, vocês limpam a cidade, e há uma pesquisa, quem me disse isso foi o Jorge Pinheiro à época, sobre turismo, uma cidade limpa, o turista volta, uma cidade, por mais linda que seja, suja, a pessoa não volta. Então, a limpeza de uma cidade faz com que haja uma atração. É uma cidade pobre, pequena, nem é tão bonita, mas é limpa, que dá orgulho. E eles fizeram isso. Depois, nós contratamos uma nova empresa de limpeza urbana com 22 caminhões, e eu queria colocar foto deles nas laterais, mas eu fiquei com vergonha. Eu disse, ô Gildo, reúne eles, pede a eles que eu quero isso, mas que eles querem que eles assinem um documento, porque pode algum deles depois entrar na justiça querendo a indenização, porque foi usado indevidamente a foto. Eles me chamaram lá e disseram, não, que é isso? Nós não vamos assinar nada, porque o senhor é que valoriza a gente, nós devemos ao senhor e tal. Aí a foto deles, todos orgulhosos, lá tirado pelo o mágico da lente, o meu amigo Marcos Vicente, que trabalhava com a gente na época, né? E todos os nossos caminhões, dos 2 lados, tinha a foto deles, margaridas e garis. Tínhamos o Rafael também, o Rafael Bonami.
Sim, também. E eu lembro que um dia eu estava em casa, aí foram entrevistar uma das nossas margaridas, lá em frente da Tentame. Tentame não, do Cine Recreio. E eu em casa assistindo o Sim. jornal. Aí perguntaram para ela o seguinte, como é que ela se sentia assim, sendo margarida, tal, o repórter, né? E ela disse, nós nos sentimos muito bem. Ela estava, inclusive, com fone de ouvido, ouvindo música, muito bem. Até porque o nosso prefeito, ele não diz que nós somos varredores de rua, ele diz que nós somos agentes ambientais. E isso é muito bom para a gente se sente muito mais respeitado na cidade. Então, essas coisas de ele conseguir a autoestima das pessoas, não existe, Vitor, trabalhos melhores em detrimento dos piores. Existe trabalhador que não quer fazer nada, nenhum nem outro. Alguns poucos, e ficam humilhando, tentando humilhar os que se dizem com menor salário, menor nível de escolaridade. Mas eu tive uma grande escola que foi trabalhar com os nossos margaridas e garis em 8 anos. E você pode fazer uma pesquisa, qualquer um que está nos assistindo, se chegar lá na Censu, daqueles antigos, porque muitos se aposentaram, perguntar como é que foi o professor Angelim com vocês, no trato com vocês. Não vai dizer que foi comprado trator, carro, nisso não, no trato. Porque o tratar humano, a educação, o acolhimento, isso é tudo na vida de um ser humano. Muitas vezes o que o trabalhador quer não é um aumento só de salário, que é importante, mas é uma variável só. Você quer um gestor, né, que seja próximo, que dialogue com você, que lhe respeite, que ouça, escute você. Né? Quem não tem problemas, ouvido? Quem não tem problemas, que merece ter um ombro amigo para chorar, para se alegrar. Isso eu costumo fazer, porque isso faz parte. Eu aprendi assim com meus pais, com a minha avó, você conhece a sua mãe, muito amiga da minha avó, assim, de ser humano, né? De esbanjar esse respeito e carinho pelo próximo. Professor, nós estamos aqui com 40 minutos conversando, tendo uma aula, na verdade. Caso a conexão caia, porque o Instagram nos permite apenas, eu acho que 50 minutos, a Certo? gente volta para a gente dar continuidade, viu? Bom, Mas você que também, uma curiosidade com relação ao professor Angelim, isso eu vi porque acho que foi o trabalho mais de Hércules que ele passou para a gente enquanto assessoria de comunicação. Ele insistiu porque queria nas atividades dele ouvir o hino de Rio Branco nas ações que ele participava a partir do segundo mandato dele como prefeito. E aí, onde é que a gente encontra o hino? No único lugar dessa cidade, Difusora Acreana. O homem conseguiu resgatar, isso daí começou a ser tocado, tanto é que a Câmara Municipal depois, né, também começou a aderir, mas com o tempo, com a saída do Angelim, acabou que o pessoal também caiu no esquecimento do nosso hino. é importante, né? Eu acho que é muito importante a gente valorizar os nossos símbolos, né? As nossas canções, nossas músicas, né? Eu acho muito importante isso. Eu tenho, Exato. eu tenho, Vitor, uma coisa muito assim, as praças, né? Lembra aquela música, né? Que Praça do Povo, né? Começou com o Rony Von, não sei nem quem é o autor dessa música, né? Mas que a praça é nossa, a praça é do povo. Porque você vê essa Praça do Relógio, né? A gente recuperou, fez uma reforma fantástica nela. Aquele relógio que tem lá o termômetro da cidade ainda foi Na colocado verdade, professor, o senhor recuperou todas as praças, né, por assim dizer. uma O senhor praça deu em uma frente da mudada catedral, totalmente Vitor, no aquela centro. praça em frente da catedral, o Volvenar, que para mim é uma das referências da arquitetura do nosso Acre, nossa região. É difícil ter uma obra bonita no Acre, feita pelo município ou estado, que não tem a assinatura do Volvenar. A equipe que ele montou lá na época, na CEOP, na minha gestão, foi extraordinária. E aquela praça em frente, uma praça dos tocos, era uns tocos velho, tudo podre lá. Sim. Nós fizemos uma reforma toda em madeira trabalhada, que com o tempo não foi dada manutenção, aí depois colocaram a alvenaria, mas aquela praça ficou linda, eu tenho fotos dela quando nós reinauguramos. Você ia à noite ali, ele fez em vários níveis, né? Uma coisa linda. Sim. A praça do Coab do Bosque foi um pedido da minha querida professora Joaquina, da universidade, e de outros moradores, ali o Bar do Pelé, ali. Então a gente recuperou aquela praça. E praça em todos os bairros. E aquela praça ali, Joaquim Macedo, no bairro Plástico de Castro, aquela praça pouca gente sabe. Aquilo ali eu fui visitar uma creche que fica ali na frente José dos Reis, uma creche da prefeitura, e lá uma criança dos seus 12, 13 anos, uma menina, foi até com o professor Moacir, que era o secretário de Educação, ele disse, prefeito, vem cá,
Aí eu fui lá, fiquei assim, que bom falar com você. Ela disse assim, eu quero te fazer um pedido. Mas só faça. Eu digo, diga. Eu quero que esse matagal aqui, o senhor acabe e faça uma praça para a gente brincar. Aí uma professora da creche chegou e disse, olha, Julinho, porque aqui já teve estupro de jovens, aqui o povo vem e coloca o mato, aqui o pessoal vai aí para os que estão drogaditos, vão aí para dentro. Então, isso aí é terrível aqui para os moradores. Muitas famílias que moram aqui, até um perigo para nossas crianças que estudam na creche. Rapaz, aqui eu digo, olha, eu não prometo quando eu vou fazer, mas eu vou ter o maior empenho para ajudar você, disse a criança. Uma criança de 13 anos pediu aquilo. E nós construímos uma praça ali, que para mim era a segunda praça mais bonita de Rio Branco depois da Revolução. Uma praça Sim. linda, fizemos pista de skate, fizemos um coreto, fizemos casinhas para os vendedores, fizemos pista para caminhada, quadra de vôlei, uma quadra de vôlei e uma quadra poliesportiva, uma quadra de areia e outra de alvenaria de poliesportiva. Não sei como é que está hoje, mas uma praça fantástica. O dia da inauguração foi uma coisa linda. E depois a Praça da Revolução, né, que era Praça Plácido de Castro, a gente colocou esse nome Revolução. Sim. E pegou, que a gente contratou nada menos, até uma ousadia, o escritório do Buller Marx, ele já tinha falecido, estava o sócio dele, o Ioko, e ele veio... Eu acho que na sua gestão a espada do Plácido de Castro foi a época que mais brilhou. Agora até levaram, né, carregaram. Aí a época eu lembro que ele chegou a Rio Branco com 5 arquitetos, engenheiros, e ele catalogou todas aquelas árvores com o nome científico. Ele disse, eu quero aqui uma praça, que seja uma praça à altura de qualquer capital do Brasil, mas que não perda a nossa regionalidade. Tá bom. Aí ele mandou o protótipo, mandou a maquete. Aí eu disse, não aceito, porque tem muito aquelas ondas. Ele disse, não, mas isso aí é a nossa marca. Eu digo, não, porque Copacabana, que eles fizeram, onde eles fazem, em qualquer parte do mundo, tem aquelas ondas do granito preto e branco, né? Aí eu Sim. disse, não, eu quero o motivo indígena na praça. Aí ele disse, então a gente coloca na borda, rodeando a praça, as ondas e no meio da praça a gente coloca os motivos indígenas. Eu digo, ótimo, tanto que pode olhar ali no centro da praça todo, é aquele motivo indígena, né, que é das nossas nações indígenas aí do Acre. E Sim. aí ele contratou uma especialista em luminoteca, que eu nem sabia que existia esse nome, né, não é a minha área, que fez toda a parte da iluminação, inclusive no piso tinha lâmpadas que eram embutidas, né, que depois parou, depois de 3 anos que ela vinha, dava manutenção devido à umidade. Aqui não vai dar certo devido à baixa, muita umidade que tem na praça. Mas ali ele só mudou a praça de Castro da estátua de lugar, né, colocamos mais ali para o centro. Sim. Eu encomendei aquele monumento, a homenagem ao seringueiro, eu digo, olha, nós temos aqui plástico que é dos heróis. E aqueles anônimos que ninguém sabe nem o nome, os seringueiros que morreram, que lutaram, que era um monumento. E aquele monumento passou 12 dias para chegar no Acre do Rio de Janeiro, com um caminhão, teve que trazer um guindaste de Rondônia, porque não tinha para colocar. Aí eu fui muito criticado. Teve gente que disse, Angelino, põe isso não, que vai ser o catalisador de fuxica, eu digo, vou colocar. E hoje é cartão postal de Rio Branco. Até os jornais locais têm aquela foto atrás. E é uma praça muito linda. Nos primeiros dias eu coloquei segurança para evitar das pessoas só crianças andar de bicicleta ali, e não adultos dentro para evitar acidente, para educar as pessoas a sentar no banco, não sentar no encosto dos bancos, né? Eu proibi ali em frente da PM, todo mundo ia fazer uma exposição, furava antigamente para colocar aquelas lonas, né? Furava. Eu digo, não. Quiser colocar, coloque lá no asfalto. Na praça, não. E se colocar na praça, não quero que fure. Porque você tira 3, 4 pedras daquela, depois não repõe, né? E aí depois, agora parece que está do jeito que tá. Mas aquela praça, ele faleceu há 2, 3 anos atrás. E tem uma revista de arquitetura, não sei se é decoração, uma revista famosa, fez uma reportagem, uma entrevista com ele antes dele morrer. Foi a última entrevista dele. E ele disse que das 10 melhores obras que ele fez no mundo, ele colocou em 7º lugar a Praça da Revolução. Cara, quais são as 10 obras do Buller Marx, do escritório? Aí ele começou, tá. E quando mandaram para mim essa revista, eu fui ver que era a nossa posição. Poxa, entre as 10 está a 7ª das obras que eles fizeram no mundo, isso é um orgulho. Eles, uma Praça da Revolução em Rio Branco, Acre, né? Então, eu fiquei muito contente. Então, praça é lugar do povo, é lugar das famílias, né?
Então, praticamente todas as praças de Rio Branco e nos bairros a gente fez ou recuperou, porque é o lugar das famílias passear. É o espaço mais democrático de uma cidade, são as praças. Professor, eu vou pegar aqui um gancho da pergunta da minha colega Bruna e já emendo também para saber do senhor quais são os projetos aí para 2022, já começando agora, pelos buchichos que a gente escuta nos bastidores. Sei. Na sua avaliação, como é fazer política com o protagonismo das redes sociais? E aí eu lhe pergunto como é que está aí a questão para os trabalhos futuros para 2022. Ô, Vitor, eu penso assim, eu tinha uma equipe muito boa trabalhando no meu gabinete, mas a gente publicou revistas, nós tínhamos a parte Facebook, de Twitter, Instagram, mas não fomos vitoriosos, faltou voto. Então, ou não acertamos, ou as pessoas não gostaram do meu mandato. Mas eu respeito muito, porque o voto é soberano e é uma coisa que eu respeito muito, é a vontade popular. Mas eu penso assim, o nosso Acre, nós ainda temos uma cultura, da qual eu concordo, que você ainda tem que ir ali conversar, apertar a mão, sentar, tomar um café, aquela conversa boa que a gente é dos nossos pais, dos nossos avós. E a parte da mídia, da internet, é uma coisa que hoje está mais dentro dos jovens e está entrando também na área da terceira idade, das pessoas mais maduras. Por quê? Porque, inclusive, com essa pandemia, se antecipou 5 anos. Entendeu? Eu ouvi uma entrevista com um CEO de uma multinacional, onde ele diz, olha, a pandemia ela antecipou os projetos que nós tínhamos na economia mundial de e-commerce ou da parte de internet em 4, 5 anos, porque de repente aulas remotas, o e-commerce hoje é quem mais fatura, não é mais nem o comércio físico, né? Então houve um avanço muito grande. Eu acredito que essas eleições de prefeito e essas próximas tenham uma preponderância muito mais importante, né, para a política, aos meios digitais. Eu acredito nisso, né? Mas isso sem perder, nem eu quero que perda essa cultura nossa de visitar as pessoas. Agora, tem uma coisa que é interessante. Quando eu visitava uma família, 40, 30, 50 pessoas ali naquela residência, no quintal de uma casa, no bairro, aí falava com cada um, tal. Quando ia sair, dizia assim, mas vai lá em casa que a vovó quer lhe ver. Mas vai lá em casa que o papai quer conversar com você. Isso é muito nosso, da nossa cultura, que deve ser preservado, isso é muito bom. Nada melhor. Eu sempre gosto de postar nessa minha ansiedade dessa quarentena de quase 2 anos, né, de pandemia, né, que eu realmente me cuido. Eu sempre gosto de postar no meu Instagram, nos stories, não sei se você vê, as pessoas abraçadas comigo. Pessoas de todas as idades, da criança, a senhora, ao amigo, porque eu acho que nada mais amoroso, mais respeitoso do que um aperto de mão, do que um abraço sincero, do que um olhar. Vitor, a minha avó me disse, que é muito amiga dos seus pais, dos seus avós, ela já faleceu, está com uns 31 anos, eu tinha 17 anos, ela que me criou, ela disse uma vez para mim, nunca sabia conhecer política, ela disse assim, meu filho, nunca quando você vai conversar com uma pessoa, aquela pessoa é única naquele momento. E nunca ao conversar com a pessoa, deixe de fitar a pessoa. Fitar para os mais jovens é olhar nos olhos. Não deixe de fitar as pessoas. Ele disse assim para mim, nunca acredite na sua vida, não confie em pessoas que estão falando com você e está desviando o olhar. Vitor, eu tenho isso até hoje na minha vida e é certamente. Quando a pessoa vai conversar com você, que desviar o olhar de você, desconfie que é uma pessoa que merece muito a sua atenção. Isso foi dado para mim talvez há uns 40 e poucos anos, eu estou com 66 anos, há uns 40 anos atrás, eu tinha 17 anos, 16 anos. E eu nunca esqueci. Alguns dias. Então, quando eu converso com uma pessoa, aquela pessoa é única. E fico chateado quando tem gente que trabalha comigo assim, bora, está na hora de... Calma, essa pessoa aqui é única, agora é ela. E olhando nos olhos, né? Então, isso é importante. As pessoas acham isso importante. Eu acho que isso é importante. E eu para 2022, Vitor, eu tenho tido, não nego, alguns convites para voltar a me candidatar. Eu confesso a você que não tenho essa decisão ainda. Estou dizendo isso em primeira mão para você. Eu vou para Rio Branco, vou conversar com as pessoas,
pessoas que eu considero muito, pessoas, famílias, vou conversar com amigos, vou conversar com pessoas que sempre estiveram comigo, para consultá-las. Eu jamais entrarei numa aventura sem primeiro consultar as pessoas. Se as pessoas disseram, Angeli, você é importante nisso, boa tarde, eu vou pensar com a família, porque a família é o nosso porto seguro, né? Minhas filhas, meu genro, meus netos. Inclusive, agora eu vi o Felipe aqui, meu neto de 3 anos, aqui, passou aqui o nome dele. Aí eu vou escutar, vou consultar, mas hoje não tenho nada definido, não. Né? Mas eu nunca vou deixar de fazer política. As pessoas enganam. Política não se faz só com mandato. Política não é só de eletivo. Às vezes você faz mais política sem estar com mandato do que com mandato. Política, ser político, é você saber dialogar, é você construir pontes, né? É você buscar o consenso, buscar o equilíbrio, né? E não você espatifar, você espalhar, você ciscar para fora, não é isso? Então, a política todos Exato. nós fazemos. Tudo bem, professor. Professor, eu estou com receio da gente cair, mas o senhor Levanta. quer fazer alguma pontuação a mais que eu não tenha lhe perguntado que o senhor gostaria de lembrar? Não, só dizer que você me corta, que eu falo demais. Quando for para cortar, você corta, não se preocupe não. Pode cortar, viu? Né? O senhor quer fazer suas considerações? Eu me sinto extremamente feliz e honrado pelo senhor ter aceito o convite e participar com a gente nesse reencontro. Espero que a gente possa, na sua chegada aqui em Rio Branco, a gente possa fazer um novo Claro. bate-papo presencial, né? Como o senhor está aí em Brasília, a gente está por aqui, a gente ainda está fazendo, a internet ajuda muito. E eu quero ouvir um pouco mais. Acredito que as pessoas que estão acompanhando aqui também, Eu queria porque lhe o senhor faz agradecer. falta, hein? Queria lhe agradecer muito essa oportunidade de conversar com as pessoas, né? Queria pedir perdão por falar muito e às vezes muito rápido, dizer às minhas filhas que às vezes eu engulo palavras, mas o importante é a gente tentar se comunicar. E talvez o meu maior defeito para algumas pessoas do meu mandato de deputado foi ter sido muito técnico, mas eu não me arrependo. Tem pessoas que acham que você tem um protagonismo com o mandato eletivo, tem que esculhambar o outro, tem que botar o dedo na cara do outro. Eu não fui ser político para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar as pessoas? Eu fui para construir, né? E todos meus votos foram técnicos. Eu participava de 5 comissões. E se você for nas comissões aqui na Câmara, né, dos assessores dessas comissões, e como é que era? Eu era disputado para relatar. Eu relatei. O deputado aqui, o pessoal não quer relatar esse projeto, me dê. Ah, mas é problemático. Não há problema não, a gente relato. Então, fui relator de muitos projetos importantes, de projetos de lei na Comissão da Amazônia, Comissão de Desenvolvimento Regional, Comissão de Educação, Comissão de Legislação Participativa, de muitas comissões que eu participei. E eu gostava, porque você não pode ter medo, né, de enfrentar a realidade. Então, eu fiz um mandato muito técnico. Não me arrependo, como fui técnico na prefeitura. Na prefeitura era sim quando era sim, não quando era não. Só que eu dizia o não com a mesma tranquilidade, serenidade, como dizia um sim. Nunca ninguém entrou no meu gabinete de prefeito que eu não fosse a porta abrir, não conversar, serviço um café, fosse na porta, abrir a porta e desejar o bem-estar da pessoa. Porque é isso. Agora, às vezes você diz um sim para ficar livre, logo um sim com tanta arrogância, que a pessoa sai do gabinete e diz assim, tá aí, o cara me atendeu, mas foi tão arrogante que... E às vezes a pessoa sai e diz um não, e aconteceu muito que a professora Zélia Ambrósio, trabalhava na chefe de gabinete, uma mulher extraordinária, de uma educação incrível, ela dizia, você não atendeu aquela pessoa, não disse o quê? Não atendeu o que ela pediu. Mas esse que homem educado, porque você pode dizer um não, mas tem que justificar. Não é dizer, não dá para fazer, não. Que é isso. E você sabe que prefeito é muito político, é muito demandado, né? Mas nunca deixei de atender alguém. Agora, perdi as eleições, faltou voto, mas não me arrependo do meu mandato, que foi técnico, com seriedade, buscando a aproximação com as pessoas e ser o porta-voz das expectativas, da necessidade das pessoas. Agora, não fui para lá para estar esculhambando A ou B, botar o dedo na cara de A ou B. Isso aí tem óculos para fazer isso aí. Tá? Eu queria te agradecer muito, agradecer a quem está nos assistindo. Estarei sempre à disposição para conversar quando eu retornar para Rio Branco agora na próxima segunda quinzena e dar o meu boa noite a todos. Estou muito contente de voltar a conversar com as pessoas. Confesso que alguns têm me convidado e eu
Eu, não, deixa para depois, tal. Mas com você, eu acho que pela nossa crianidade, nossa origem dos nossos pais de Tarauacá, né? Sim. A cidade brasileira que mais se tem bicicleta, que mais se usa bicicleta. Falar nisso, Vitor, acho que dá tempo. Eu fui presidente de uma audiência pública sobre mobilidade urbana e estava lá o Fernando Haddad, que era prefeito de São Paulo, tinha sido prefeito, estava um presidente, Daniel Gucci. Ele é muito amigo do meu amigo Valden Rocha aí. E ele era presidente da Associação Paulista de Bike, né? Dos Sim. amantes da bicicleta. E ele disse, deputado, o senhor sabe que eu já fui no Acre, conheço meu amigo Valder, eu estou escrevendo um livro e vai ter uma parte do capítulo sobre Tarauacá, que é a cidade no Brasil que mais se usa bicicleta. Eu fiquei todo orgulhoso. Ó. Então, no livro dele, realmente, tem Tarauacá lá como uma das cidades que mais se usa a bicicleta, que hoje é o meio de transporte alternativo usado no mundo todo. Você vai na Europa, em qualquer parte dos Estados Unidos, a bicicleta ela é muito usada. Hoje, o que tem de Sim. moderno na mobilidade urbana, na arquitetura urbana, é você reduzir o espaçamento das ruas, né? E exagerar assim, nas ciclovias, né? Nas ciclofaixas. E no Brasil se faz o contrário, faz vias para 4, 8 pistas para carro e uma nesgazinha lá pequenininha para bicicleta. É, No mundo, na Europa, nos Estados Unidos, nas cidades mais civilizadas e desenvolvidas do mundo, hoje é o contrário. Está se reduzindo o gabarito das ruas, que é o espaçamento para carro, e aumentando o espaço para caminhar, correr e para o uso da bike, tá bom? Então, muito obrigado, Vitor. Um abraço a todos. obrigado, professor, para vocês que acompanham. Esse é o professor Angeli, o homem de Tarauacá que não bate fofo. Para vocês que não sabem o que é bate fofo, é aquele que não arrega, que não volta atrás, sabe o que faz. E, professor, precisamos de pessoas técnicas. Volte, se possível. Muito obrigado. Obrigado. Queria E vocês que nos agradecer. acompanharam até aqui, amanhã nós vamos voltar, mesmo horário, às 18 horas. Vamos conversar com a Karina Lima, ela que é proprietária da Unicorn Agência. Vamos falar um pouco mais ainda de comunicação. Obrigado, professor, novamente. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Um beijo, um abraço e a gente se Tchau, vê a qualquer tchau. hora ou não. Um Obrigado. abraço.